Randall era um membro da igreja, ele era líder do grupo de adoração na igreja. Ele ia para a igreja todos os domingos e estava à frente do grupo de adoração. Ele se sentia muito abençoado por Deus por estar no grupo de adoração e por ajudar as pessoas a aumentarem a fé. Mas, infelizmente, ele ignorou a palavra de Deus. Randall atribui esse erro na sua vida a coisas que aconteceram em sua infância em que ele era exposto à pornografia. Isso acontecia em sua família e serviu para que ele gostasse de pornografia e fornicação. No momento em que você deixa o pecado entrar em seu coração, o pecado cresce cada vez mais. Nas noites de sábado, Randall ia para outra cidade para procurar prostitutas. Quando ele voltava para casa, ele dizia que Deus sempre o perdoava de seus pecados. Mas isso era seu caminho para o inferno. Randall escondia seu pecado para que ninguém soubesse, mas Deus vê todas as coisas. Um dia, Randall recebeu uma reclamação de seu chefe no trabalho. Os superiores da empresa em que trabalhava falaram que se ele não melhorasse, não tinha como continuar na empresa. Randall começou a se sentir muito oprimido em seu trabalho. Ele foi para a igreja, mas ninguém o ajudava. Após 3 horas dentro da igreja, um senhor chegou perto dele e falou: "Não há ajuda para o seu pecado. Leia a Bíblia." Ele sentiu o poder de Deus naquelas palavras e então Deus falou: "Deus, me ajuda, eu sei que algo ruim vai acontecer." Randall saiu da igreja se sentindo condenado. Ele ia dirigindo para casa, então uma voz falou com ele: "Eu sou Deus, eu vou te ajudar." Randall falou: "Como você vai me ajudar?" A voz respondeu: "Tire suas mãos do volante, eu vou te guiar e vou te provar que eu sou Deus." Randall tirou as mãos do volante e perdeu o controle do carro. E falou: "Você não é Deus, você me enganou." Seu carro se chocou com um pilar na pista e ele já se viu acima de seu carro. E para sua surpresa, ele viu seus pulsos e tornozelos acorrentados firmemente. Ele sentiu muita dor e gritou: "O que está acontecendo?" Então a mesma voz que pediu para ele tirar a mão do volante gritou ensurdecidamente: ele é meu, seu nome é mentiroso. Vou levá-lo para o lago de fogo." Então o inimigo o sacudiu com muita força e o puxou pelas correntes. E ele caiu numa velocidade enorme, ele teve muito medo e percebeu que estava indo para o inferno. Randall chamou por Deus e perguntou: "Por que isso está acontecendo comigo?" Então 3 versículos bíblicos apareceram em sua frente. Era uma palavra de Deus que também falava. Era a palavra viva de Deus em sua frente. A primeira era Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. A segunda palavra foi João 8:34. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Nesse momento, Randall se deu conta de seu pecado, de que ia aos domingos para a adoração, pensando que Deus perdoaria o seu pecado cometido durante a semana. Então a palavra de Deus falou: "Randall, você é escravo do pecado." E o último versículo foi Gálatas 6:7. "Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá." Randall se deu conta de que estava recebendo aquilo que merecia por seus pecados, e teve certeza que passaria toda a sua eternidade no inferno.
longe de Deus, sem esperança alguma. Ele chegou na borda do inferno e sentiu o fedor terrível de enxofre. Ele ia entrando no inferno, a escuridão, o calor, a fumaça de enxofre aumentavam, o sufocando. Ele escutava os gritos de tormento das pessoas queimando no lago de fogo. E essas pessoas queriam sair, mas não tinha jeito para elas saírem. E algumas dessas pessoas estavam blasfemando o nome de Deus. Antes dele ser jogado no lago de fogo, as correntes que o amarravam se multiplicaram. Ele escutou 6 tiros e perdeu a consciência, por menos de 1 segundo. Randall acordou acima da terra, em um lugar tranquilo. Ele se deu conta que havia escapado do inferno e se acalmou. Então, ele ouviu a voz de Deus com uma autoridade nunca vista por ele. Deus falou: "Você precisa tomar uma decisão. Eu confio em você." Randall caiu em prantos e lembrou de seus pecados e falou: "Como o Senhor pode confiar em mim? Eu sou um pecador, um mentiroso, eu desobedeci a sua palavra." Deus falou: "Eu sei. Meu filho carregou os seus pecados. Vou te mostrar 7 áreas no céu para ajudar você a tomar a sua decisão." Então Deus mostrou-lhe o céu. É um lugar puro, belo, uma luz de amor irradiante. Tem a música de adoração a Deus, tudo adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então Deus lhe mostrou uma universidade e falou: "Todo conhecimento vem de mim. Quando eu coloco meus talentos nos meus filhos, isso vai ser para a eternidade, não só para a vida na terra." A segunda parada foi uma árvore de damasco. Tudo no céu é transparente. Você consegue ver através das coisas. A árvore de damasco era transparente e brilhava com a glória de Deus e tinha a fragrância do céu. Deus pediu para ele comer um damasco. Ele arrancou um damasco e logo uma flor apareceu no lugar. O damasco era melhor do que os damascos da terra. A terceira parada foi um campo de trigo. O pai falou: "Meu filho é o pão da vida." Deus o mostrou o seu trono e os serafins cantando. Havia um fogo que purificava e tudo adorava a Deus. Ele se juntou aos serafins em adoração. Deus perguntou: "Qual é a sua decisão? Você quer ficar no pomar, na universidade ou na carpintaria?" Então Randall perguntou: "O que vai te agradar mais, Senhor?" Deus falou: "Eu quero que você volte para a terra, Randall, e fale da minha graça e fale como o inferno é terrível. Quero que você fale como o céu é maravilhoso e fale da minha palavra." Randall aceitou voltar para a terra. Deus mostrou a ele como o corpo dele estava por causa do acidente e que ele sentiria muita dor. Ele queria ficar no céu, mas aceitou fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo a dor que iria passar. Então, precisamos saber que Deus nos ajuda mesmo se passarmos pelo inferno. Ele nos ajudará e nos confirmará como seus filhos. Randall não estava com medo do acidente, porque sabia que Deus o ajudaria. Deus falou para Randall que desenhou a vida de todas as pessoas para que, obedecendo à vontade de Deus, essas pessoas vivam as alegrias eternas que ganharão através de Jesus pela nossa obediência a Deus. Deus mostrou a Randall a vida dele desde quando ele nasceu. Ele viu que havia alguns buracos negros nas imagens que Deus mostrava sobre sua vida.
Os buracos negros eram as coisas erradas que ele fez. Os buracos negros estavam no lugar dos planos de Deus para a sua vida. Deus mostrou o seu futuro, que seria bem dourado, e que ele viveria na terra até os 85 anos. As coisas deste mundo, infelizmente, enchem a nossa vida com o trabalho, com as lutas diárias e tiram a nossa atenção daquilo que realmente importa para Deus, que é obedecer à palavra de Deus. Quando Randall voltou para o seu corpo, ele sentiu as dores do acidente e queria voltar para o céu. Então o Espírito Santo falou: "Você tomou sua decisão." Randall foi levado para o hospital, foi entubado e em todos os momentos de dor ele segurava a mão de Deus. Devemos nos agarrar a Deus porque Ele é a nossa vida. Ele ficou vários meses no hospital, sua coluna quase quebrou no acidente. Randall se recuperou do acidente, mas tinha que lutar contra o pecado, contra seus desejos carnais de pecar, que eram tão fortes, e ele pedia a Deus para não cair na tentação. Randall não teve uma imagem boa de seu pai terreno. Para ele, Deus era como aquele pai que batia muito nele por ter desobedecido. Mas Jesus veio para nos salvar e nos conectar com o Pai. Um dia, Randall foi à academia e viu uma jovem bonita. Então ele teve pensamentos de fornicação e teve vontade de pecar. Ele gritou para Deus: "Eu sou um homem fraco e eu preciso da sua ajuda." Ele viu então 7 anjos que Deus mandou para o ajudar, e os anjos falaram que ele se juntasse aos anjos para adorar a Deus. Devemos adorar a Deus em santidade. Jesus falou: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Devemos adorar a Deus de todo o coração, porque no céu tudo adora a Deus.